Diante da cruz, a realidade humana se esconde. Bom, eu tenho uma teoria que eu costumo chamar de teoria da santidade infinita. E eu vou explicar para vocês como é essa teoria. É uma teoria bem simples. E digamos que a santidade de Hitler, que convenhamos, a não ser que você seja um nazista, você vai concordar comigo que foi um dos piores seres humanos da história. Digamos que a santidade de Hitler seja a santidade zero. A pior santidade que existe. Talvez tenha alguns negativos, mas vamos botar Hitler como zero. Bom, se Hitler tem santidade zero, vamos pensar num traficante, num bandido. Eu sou carioca, então vamos pensar no chefe de um morro do Rio de Janeiro. Bom, se Hitler tem santidade zero, um chefe do morro do Rio de Janeiro, ele não matou milhões de pessoas, né? Mas ele já matou muita gente. De vez em quando ele até pode ter ajudado sua comunidade, enfim, distribuindo algumas coisas que ele roubou, tal, ajudando uma família ou outra, entre aspas, fique bem claro isso. Então vamos botar que ele tem uma santidade de 10. Afinal, ele rouba pessoas, ele trafica drogas, enfim, ele faz muita coisa ruim. Então a santidade dele é 10, porque é de Hitler, que matou milhões de pessoas, é zero. Então um cara que matou milhares deve ter uma santidade de 10. Bom, e aí vamos pensar em mim. Bom, eu sou crente desde criança, sempre frequentei a igreja, foram já os momentos que eu não estava frequentando a igreja, então sempre fui um religioso, nunca matei ninguém, nunca roubei, tirando em jogos eu já roubei, mas assim, nunca roubei o bem de uma pessoa, eu sempre fui contra ficar, então eu sempre tive namoros sérios e sempre fui envolvido com a igreja, já abençoei bastantes vidas e tal. Faço até podcast para Jesus, né? Então, assim, podcast pregando a palavra. Então, pô, eu devo ter uma santidade 100, né? Comparado a um traficante, se o traficante é 10, eu devo ser 100, né? Agora pensamos em você. Bom, eu me conheço, eu sei que eu não sou tudo aquilo que eu falei anteriormente, eu tenho um bando de pecados. Então, se eu sou 100, você provavelmente tem uma santidade de 1000. Eu nem te conheço, mas como eu me conheço, provavelmente sua santidade é maior que a minha. E você provavelmente é um cidadão de bem, né? Um termo muito comum hoje nos nossos dias. Então você provavelmente tem uma santidade de 1000. E aí vamos pensar em, de repente, Nelson Mandela, uma grande personalidade que revolucionou a África do Sul e tal. Se você tem uma santidade de 1000, desculpa, eu não te conheço, mas eu imagino que Nelson Mandela, se eu tenho 100, Nelson Mandela pelo menos tem uma santidade de 1 milhão, né? Vamos ser justos, eu acho que você vai concordar comigo com relação a isso. Bom, então nós temos essas pessoas. Primeiro Hitler, com santidade zero. Depois tem um traficante, com santidade 10. Depois tem eu, com santidade 100. Você, com santidade 1000. E Nelson Mandela, com santidade 1 milhão. Bom, e qual é o problema disso? O problema é que existe um tal de Jesus, que nunca pecou. Se ele, não, se ele nunca pecou, então sua santidade é infinita. Concorda comigo? Afinal, ele nunca pecou, ele nunca cometeu erro. Nelson Mandela, por melhor que seja, ele cometeu seus erros na vida. Então, enfim, ele não tem uma santidade infinita. Jesus tem uma santidade infinita. E qual o problema de Jesus ter uma santidade infinita? Porque Jesus é o padrão de Deus. No dia do juízo final, quando você, eu, todos os seres humanos vão ser julgados por Deus pela vida que nós vivemos aqui na Terra, nós não vamos ser comparados com Hitler. Se fôssemos comparados com Hitler, eu e você estávamos bem, né? A gente não vai ser comparado com o traficante do morro. Então, se a gente fosse comparado com o traficante do morro, pode ser que a gente passasse, né? A gente não vai ser comparado com Nelson Mandela. E aí, tipo, nem Nelson Mandela eu acho que a gente passava, né? Sejamos sinceros. A gente vai ser comparado com Jesus, que tem santidade infinita. E aí, na matemática existe um conceito que é um número infinito. E esse número é bastante interessante, porque qualquer número comparado a infinito, ele é desprezível. 0 comparado a infinito é desprezível. 10 comparado a infinito é desprezível.
100 comparado ao infinito é desprezível. 1000 comparado ao infinito é desprezível. 1 milhão comparado ao infinito é desprezível. 1 bilhão, 1 trilhão, pense qualquer número, com quantos zeros você quiser, comparado ao infinito, é desprezível. Ou seja, se a santidade de Jesus, que é o padrão de Deus, é infinita, qualquer outra santidade comparada dele é desprezível. É por isso que o ser humano não pode ser salvo pelas obras. É por isso que eu e você não vamos ser salvos pelas obras. A nossa única esperança de ser salvo é ser no dia de juízo, do juízo, Jesus virá para a gente falar, virá para Deus e falar: esse aí crê em mim. Ele acreditou no meu sacrifício da cruz. Ele acreditou quando eu morri na cruz por ele, com a minha santidade infinita, para cobrir os pecados infinitos que ele tinha. E porque eu tenho uma santidade infinita, eu posso tornar ele santo. Eu posso pegar essa santidade dele que é desprezível, comparado aos pecados infinitos que ele cometeu, e eu posso purificá-lo. Isso é o Evangelho. É o único ser humano que tem santidade infinita, morrendo por todos os outros seres humanos que têm pecados infinitos, para que a santidade infinita dele cubra os pecados infinitos de todos os outros seres humanos. E somente em Cristo é que podemos ser salvos. Essa é a base do Evangelho. Essa é a teoria da santidade infinita. Então, quando você pensa nas suas boas obras, se compara com outros seres humanos, não. Se compara com Jesus. Que aí você vai ver que você não é tão bom assim. E se Jesus, que tem santidade infinita, tem misericórdia de você, talvez você, que não tem a santidade lá num nível tão bom, deveria ter misericórdia dos outros seres humanos. Porque se ele, com uma misericórdia, com uma santidade infinita, foi capaz de perdoar, você também deveria perdoar os outros seres humanos. Então, quer ser salvo? Confia na sua santidade, não. Confia na de Jesus. A dele é infinita e é capaz de te salvar. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor e por, mesmo tendo uma santidade infinita como a sua, o Senhor decide amar seres humanos com pecados infinitos como os nossos. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado pelo perdão dos pecados. Muito obrigado porque, crendo em Ti, nós não temos o que temer e podemos nos chegar a Deus, sem medo de sermos lançados no inferno, porque nós fomos salvos não pelo que nós fizemos, mas pelo que o Senhor fez. Se nós fôssemos salvos por causa do que nós fazemos, todos nós mereceríamos o inferno. Mas como nós seremos salvos pelo que o Senhor fez, nós entraremos no céu. Muito obrigado por tamanho amor. Muito obrigado por, mesmo sendo um Deus de santidade infinita, ter escolhido morrer por nós. Muito obrigado pelo amor infinito que o Senhor tem por nós, porque só um amor infinito é capaz de morrer por aquele que nunca mereceria esse amor. Isso é a graça. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor. E se essa pessoa que está ouvindo esse áudio ainda não te conhece e quer te aceitar nesse momento, que o Senhor possa estar perdoando ela, que o Senhor possa estar recebendo ela, e que o Senhor possa estar se revelando a ela a cada dia, e que ela possa ter uma vida contigo, conhecendo a tua santidade e se tornando santa, não pelo que ela vai fazer daqui para frente, não pelo que ela já fez no passado, mas simplesmente porque ela creu em ti. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu sempre aconselho, né, no final do áudio, ouvir um podcast é muito legal, mas ouvir a voz de Deus direto dele é muito melhor. Então, se puder não, quando puder, arrume um tempinho, vai para o seu quarto e passe um tempo com esse Deus que tem uma santidade infinita, que com certeza, estando na presença dele, ele vai te ajudar a ser mais santo a cada dia. Não que um dia você vai ser perfeito, você sempre terá pecados até a volta de Jesus. Mas a cada dia que você passar do lado dele, você vai estar mais parecido com ele e mais santo você será. Então, passe um tempo com ele, vale a pena. Só uma forma de nós passarmos, nos tornarmos cada vez mais santos.
é entrarmos cada dia na presença daquele que é santo. Então, que Deus continue te abençoando. Fica na paz.